Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores. Estamos dando início a mais um programa sobre a ciência trilogia analítica. As nossas faculdades trilógicas têm a finalidade de difundir essa ciência que faz a unificação da teologia, da filosofia e de todas as ciências. Então, um campo de estudo transdisciplinar de alta inovação e que pode trazer benefícios práticos se colocadas em ação. Então, aqui todas as semanas, todos os dias, em vários canais, estamos transmitindo essa ciência que já tem mais de 50, 60, não sei quantas publicações relativas a essa ciência, e que os senhores também poderão solicitar exemplares de nossos livros para ter um maior conhecimento. Dr. Kepp? Eu vou mostrar aí um quadro, né, com a experiência que fez um senhor japonês. Ele mostra o seguinte, que é muito interessante. Ele pega uma gota de água e fotografa, né? E assim, é claro, né, no aparelho. Então, e depois ele xinga a gota de água e a gota de água está totalmente transtornada, está assim, sem aquela estrutura bonita que parece uma flor. Então, veja, a direita, né, é a natural, né? O pingo d'água tem esse formato. Agora, se a pessoa ataca, se a pessoa xinga, ele pega a forma de um monstro. Então, o que eu quero falar com isso? Olha, vejam bem, no ser humano acontece o mesmo fenômeno. O indivíduo que é calmo, que é, vamos dizer, que guarda assim os seus sentimentos ruins, que não usa maldade, que se tem virtude, né? Vamos dizer. Ele tem, então, o sistema sanguíneo, né? O sistema circulatório, o coração funcionando bem. Então, a gente pode dizer o quê? Que o sistema circulatório, o coração, recebe influência total do sentimento da pessoa. Então, tem as várias doenças do coração. A doutora, qual é o seu nome? Julieta. Julieta, quer falar algumas doenças cardíacas? Sim, tem as arritmias, tem os infartos, tem também a hipertensão arterial, que ela pode atingir o coração e causar essa insuficiência cardíaca. Então, tem uma mudança na forma também. Assim como tem mudança na água, tem mudança nas formas do corpo e nas células. No fígado, por exemplo, quando tem uma doença, ele tem uma forma de hexágono. E quando a pessoa tem muita raiva, por exemplo, ela atinge geralmente muito o fígado e vai deformando as células. Nós somos 70% água, né? Então, nós temos que pensar nessa influência. Veja que fala, né, que o ser humano, 70% é formado por líquido, né, por água e outros líquidos que ele ingere. E o próprio corpo fabrica, às vezes, água, de maneira que o sangue pode apresentar, assim, as características da conduta da pessoa. Eu vou mostrar aí um gráfico, né, de uma pessoa muito doente, né? Veja lá, esse gráfico mostra, assim, de um
doente mais ou menos grave que não consegue o equilíbrio na vida. Veja que está tudo embaralhado. Então, uma pessoa assim que, quando fala, embaralha as coisas, é sinal que ele é doente. Até nós temos nos Estados Unidos, né, voice over, que é um tipo assim de trabalho para a pessoa aprender a falar, a fazer uma dicção boa. E nos Estados Unidos há muita gente que trabalha nesse campo, né, para que o americano fale corretamente, que o americano consiga, né, transmitir o que ele pensa, o que ele sabe. Então, nas escolas, principalmente, nos rádios, televisão, é necessário haver essa formação da questão da dicção, né, de ter uma dicção boa. Então, para conhecer a pessoa, veja bem, se a pessoa não tem uma dicção boa, se ela fala e você não entende, qualquer país do mundo, em qualquer língua, se ela fala meio atrapalhado, essa dicção, essa atrapalhação na voz, mostra já a doença interna. Então, vamos dizer que não é difícil, né, ver a pessoa doente já no contato assim verbal com a pessoa. Então nós temos um trabalho até de física, onde a gente procura fazer com que o ser humano consiga, assim, através do, vamos dizer, de um ventilador, consegue ingerir ou respirar vamos dizer, o magnetismo, e esse magnetismo endireita, né, o aparelho circulatório. E com isso a pessoa consegue falar bem. Quer falar alguma coisa? Sim, senhor, Dr. Kepp. Eu acho que é muito importante a gente explicar que esse ventilador ele foi desenvolvido segundo os princípios que o senhor colocou naquele livro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida. E lá o senhor explica que a matéria ela é um subproduto da energia cósmica, essa energia que sustenta até a nossa saúde. Então, esse ventilador aqui, quando ele está funcionando, os ímãs eles coletam essa energia e retransmitem para o ambiente. E nós nos beneficiamos com isso. Então, ele purifica o ar e melhora a saúde dos organismos vivos, né? Então, quais são as vantagens, né, de um tipo assim de Kepp Motor? Kepp Motor fui eu que inventei quando estava na Inglaterra. E eu e o César tínhamos interesse. O César ele é engenheiro, né? Conhece a física. Então, nós começamos a estudar o assunto e fizemos, né, o motor magnético. Então, quais são as vantagens, né, desse motor? Veja lá. Vantagens do Kepp Motor. Primeiro, ele é saudável. Porque a gente tem que avisar que todo motor que for assim construído ressonantemente capta então energia do ar. Não é mais na questão elétrica, né, que tem que ter fios para captar a energia que vem das usinas. Então, esse tipo de energia é energia assim atmosférica. Tudo é baseado nessa energia escalar que o Tesla descobriu. Então, veja, então, em segundo lugar. O motor de energia magnética é ressonante. Então, se chama ressonante porque não é elétrica. Agora, é interessante os senhores verificarem o seguinte: a energia elétrica faz mal. Se a pessoa mora, por exemplo, numa casa
perto de uma rede de alta tensão, né, de eletricidade, aqueles fios enormes, ela tende a ficar com doença. E a doença mais comum, assim, por causa da energia elétrica, qual é, né? É o câncer. O câncer é uma destruição, praticamente, das células. Então, em terceiro lugar, Cláudia. Ele é econômico. Pode economizar até 80% da energia. É claro que, vamos dizer, se a energia vem do ar, não é através de fios de relógio, né? Então, uma economia enorme, né, para a sociedade, de maneira que esse número enorme de usinas elétricas, né, vão acabar que destrói a natureza. No Brasil, destrói florestas, né, para fazer usina elétrica. Então, esse motor, essa energia ressonante que vem principalmente do nosso trabalho do motor, né, Kepler motor, que eu dei esse nome, faz uma economia fantástica, né, na questão do pagamento dessa energia. Posso dar um exemplo, Dr. Kepp? Eu fiz um cálculo, a grosso modo assim, se a gente substituísse somente os ventiladores de teto no Brasil por ventiladores Kepler Motor, a economia gerada seria o equivalente a 10% de uma turbina de Itaipu que alimenta o Paraguai. Então, seriam 10% da energia que o Paraguai utiliza se a gente substituísse somente ventiladores de teto. E tem outra coisa importante. Qual é, Cláudio? Depois da energia ressonante, tem a... O Kepler motor é totalmente ecológico. O que quer dizer ecológico, né? Que respeita a natureza, o meio ambiente, né? Não desgasta, não destrói. Por exemplo, na plantação, né? Com esse tipo de energia, as plantas florescem mais rapidamente e florescem assim, vamos dizer, de um modo sem agrotóxicos, né? Esses agrotóxicos que jogam, né, para matar os insetos, é perigoso para a saúde do ser humano. Sabe, eu queria aqui falar uma coisa que eu me lembrei. Os animais, eles gostam muito do Kepler motor. Eles se acalmam diante de Kepler motor. Cachorros, gatos, vacas, né? Bezerros. Os animais se acalmam com essa energia. Não com o ventilador, mas com a energia que o ventilador propaga. Então, eu estou me lembrando daquelas falas dos profetas do Antigo e Novo Testamento, que dizem que um dia aqui na Terra os animais iam se acalmar e conviver, né? Então, eu acredito que quando houver uma maior quantidade de propagação, difusão dessa energia escalar na humanidade, seres humanos vão se acalmar, vão ficar menos agressivos, vão dormir melhor, ter mais saúde, e até os animais vão se beneficiar e se acalmar. Alguns brincam dizendo que com o tempo até os animais poderão falar a nossa língua. Bater papo. E, em seguida, o que acontece? Ele é resistente e é durável. Então, não enferruja. Então, as pessoas que compram, que usam esse ventilador magnético, notam que pode usar dia e noite, anos até, sem assim, ferrugem, que é perfeito. Por quê, né? Porque a energia magnética, ele conserva, né, vamos dizer, a saúde do motor. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Enquanto que a eletricidade ataca, né, a nossa vida orgânica, vamos dizer, essa ressonância, né, desse tipo de motor
conserva. Então, não só na plantação, né? O que acontece? Os insetos saem, os insetos daninhos. Então, não precisa jogar tantos tóxicos, né, na plantação. E também na questão dos animais, né? Os animais se tornam mais suaves, né? Os touros que gostam de Chifrar os outros. chifrar os outros. Isso a gente ainda vai ver, né, Dr. Kepp? Vai acabar as touradas? Acho que... Eu não aconselho não enfrentar os touros com esse tipo de motor, porque ele pode não entender. Mas outro motivo, Dr. Kepp, que esses motores são muito duráveis, né? É porque eles não esquentam, eles são motores frios, além de emanar, né, exalar uma brisa muito mais fresca, porque o motor é frio, eles são mais resistentes, porque é um motor frio. Isso é único na categoria de motores. Motores ressonantes são motores frios. E sabe a grande vantagem também na região norte do Brasil, né? Que tem muito calor, que não tem meios de abrandar vamos dizer, o calor. Então o motor traz uma temperatura de mais ou menos 23 graus, que é a temperatura normal que, vamos dizer, ajuda o ser humano a viver melhor, né? De maneira que, em todo sentido, é vantagem ter um tipo assim de, não só ventilador, mas de motores, né? Que não criem assim problemas graves, né, para a plantação, para o ser humano. E depois, né, ele é também bivolt, né? Veja lá, Cláudia, último elemento. Funcionamento é bivolt automático, 110 ou 220 ou com painel solar. Então, a pessoa pode usar sob qualquer tipo, né, de voltagem, né? 220 ou 110 ou outro tipo qualquer. Não estoura, né, como a lâmpada, que é de 110. Põe no soquete, né, de 220, a lâmpada estoura. Então, vamos ver depois um tipo assim de exame de sangue de uma pessoa mais equilibrada. Veja lá. A Índia quer falar alguma coisa? Sim. Então, essa sangue é uma pessoa que é mais tranquila, mais controlada das emoções negativas comparado com outro, que mais é um fruto de soltos emoções negativas, ideias distorcidas. Nós percebemos também nas nossas pesquisas que se a pessoa se acalma, que tem um sangue assim embrulhado, eles em relativamente pouco tempo, entrando numa ressonância melhor, o sangue também melhora. Então, veja lá, né? Os glóbulos vermelhos, né? São redondos, são coordenados, né? Os glóbulos brancos, né? São em quantidade assim razoável, né? E depois a questão dos elementos internos, né? Bem coordenado, né? De maneira que pelo uso, né, desse tipo de energia, quando o mundo já dispensar essa energia elétrica, vai haver vamos dizer, uma sanidade maior. E o problema, principalmente, é na questão mental. Na questão mental existe, vamos dizer,
o uso de aparelhos assim, muito fortes, como os aparelhos que usam a energia da televisão, do rádio, do telégrafo, da internet. Esses aparelhos causam um certo estrago no ser humano. Quantos satélites, né? Quantos e quantas antenas. E essas radiações, né, são muito negativas. O impacto na saúde é muito severo. A doutora quer falar? Essa eletricidade e também a radiação usada nos celulares, 3G, 4G, 5G e outras, elas provocam inflamação, arritmias no coração, desequilíbrio dos neurotransmissores no cérebro, ideação suicida também, problemas intestinais, problemas ósseos, problemas na cartilagem, né, das articulações. Então, uma coisa para levar muito a sério, né, que nós não deveríamos gerar essas tecnologias que são nocivas para a nossa saúde. Agora, o que falta no ensino, né, médico, nas faculdades de medicina? Qual o elemento importantíssimo e que não é ensinado? A questão da vida psíquica, da vida emocional e espiritual também. A questão mais importante no equilíbrio humano é a questão interna da vida psicológica, principalmente das emoções. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, porque acho que não tem nada mais energético do que a consciência, né? Daí a importância do processo de conscientização. Vamos dizer que nessa atitude do ser humano de oposição à verdade, de viver os sentimentos ruins, ele vai como que entupindo esses canais de captação de energia escalar essencial. E esse processo de conscientização é um processo mesmo de desentupimento desses canais para a pessoa restaurar um equilíbrio original, ter a saúde restaurada também. Porque cada ideia, né, é energia, cada sentimento é energia, cada emoção é energia, seja ela energia divina ou já deturpada, que então provoca esses bloqueios. E esses bloqueios são no organismo. Mas o que causa, né, essa energia no ser humano que vem do interior dele, né? O problema assim mental, principalmente, né? As pessoas com doença mental, né? Que tem, por exemplo, a epilepsia, principalmente epilepsia, que é uma doença até que os médicos, né, que cuidam desse campo, eles notam que há qualquer coisa aí na epilepsia de transcendente, né? Então aí entra essa questão transcendental, né, dos demônios. Então é interessante esse fato, né, que os cientistas aboliram Deus da ciência. E abolindo Deus, alguém, né, algum espírito iria tomar o lugar, né, na vida psicológica. Então, a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressivo, problemas assim de todo tipo de desequilíbrio, até mesmo de debilidade mental, está muito ligado, né, à questão da emoção. Então, uma medicina que não cuida das emoções, não cuida do que é mais importante, que, vamos dizer, a parte mais importante é a parte da questão dos vícios. E aí, veja, interessante, nós fizemos uma união entre ciência, a espiritualidade e qualquer tipo assim de conduta, como a gente está falando, né, da física, num só elemento que nós chamamos trilógicos
que é um meio de tratar o ser humano. Então, quando fala com ele, com o ser humano, não é só uma questão, né, assim, da infância, é uma questão também atual no que o ser humano trabalha e no que o ser humano se prejudica nesse trabalho, o que pode fazer para ele melhorar essa questão do trabalho. Então, já continuamos, né? Daqui a amanhã, neste mesmo canal, tem mais. Então, até. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. Adquira agora mesmo www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the Language Center of the Kepp and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again.